Boa tarde, minha gente querida, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso Vida Melhor. O programa está começando agora e eu fico com você até as 2h30 da tarde. Meu Instagram tá lá esperando seu comentário, sua curtida. Deixa lá pra mim, eu quero depois poder mandar os beijos. Eu tô devendo tantos beijos pra vocês, né? Hoje, pelo andar da carruagem, eu acho que vai dar tempo. Capricha lá. De que cidade você nos assiste? Para quem é que você quer mandar esse beijo? Eu tô de olho em você e vou fazer essa entrega com muito amor. Cláudia Tenório Oficial. Deixa seu recadinho lá, Cláudia Tenório Oficial, tá bom? Agora, o nosso programa também tem um Instagram. E nele você pode, inclusive, mandar perguntas para as pautas. Vida Melhor Oficial. Você já manda pergunta sobre o que a gente vai falando aqui, porque aí tem a sua participação ativa. Isso é muito bom, porque o programa é para você, né? E a gente tem aquela missão que eu sempre gosto de lembrar, agregar valor à sua vida. E tem gente que fala assim, mas por que você está tão preocupado em agregar valor? Porque eu acho que é a única forma da gente mudar o mundo. As pessoas falam muito sobre educação. Educação muda o mundo, mas educação é o quê? Conhecimento, né? E quando a gente tem conhecimento, a gente faz melhores escolhas. E aí a gente vai ficando cada vez melhor e a sociedade cada vez melhor. Isso não é muito bom? É assim que eu penso. E é assim que eu quero continuar seguindo. Agradeço a Deus pelo privilégio de entrar na sua casa diariamente. Entrego Vida Melhor nas mãos dele. É para ele, por ele, com ele que a gente está aqui. E te convido para me acompanhar na leitura da palavra, a nossa palavra do dia. Hoje tem um provérbio que diz assim: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. E aí a gente pode pensar de várias formas. Financeiramente falando, já é muito claro esse conceito, né? Gente, é muito melhor o dinheiro que a gente tem com trabalho honesto do que aquele dinheiro que vem por conta de coisas erradas. Porque o salário do pecado é a morte. Porque quando a gente faz uso de alguma coisa que veio de forma errada, a gente está escravo disso que está errado. Isso é fato. Uma hora a conta chega. É melhor o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. E aí tem mais. Como é que fica o nosso emocional? Como é bom a gente saber que a gente está colhendo frutos daquele nosso esforço, daquele nosso trabalho, daquela nossa dedicação, daquele amor que a gente colocou para fazer cada coisa, né? E o coração fica machucado quando o contrário. Colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que não foi bom, que não está sendo justo, que essa colheita não era necessariamente sua. Então descanse, tá tudo bem. Deus cuida de você em detalhes. Às vezes a gente olha a vida dos outros e fala assim, nossa, mas aquele lá, que ali tem tanto. E porque Deus sabe o que você precisa. Descanse nele. Faça o seu melhor. Trabalhe com todos os seus dons e talentos. Trabalhe nas suas possibilidades, porque somos seres possíveis e Deus trabalha no impossível. E é só assim, com ele e nele, que a vida fica cada vez melhor, tá bom? Olha, hoje a gente vai conversar sobre a nossa coluna vertebral e as consequências. Então, assim, como é que é para ter uma coluna saudável? O que acontece se ela não está totalmente saudável? Porque tem muita gente sofrendo aí com dores nas pernas, com dores nos pés, sentindo muita dor de cabeça, sentindo formigamento. Então a gente vai falar sobre isso. As dores na coluna e suas consequências, tá? Tem também um estojo de crochê que tá uma delicadeza, gente. Eu achei lindo, lindo, lindo. Uma peça muito delicada. Você pode colocar aí seu material escolar da criançada, mas também como necessaire, tá um arraso para colocar maquiagem, não é? A receita de hoje é saudável. Quem tá aqui é a NutriChef Clariana Colassi. Ela vai ensinar a gente a fazer um baião de 2 saudável. Olha que delícia, eu amo baião de 2. E esse do jeitinho que Clariana cozinha, com certeza tá imperdível. E ainda uma conversa sobre o impacto social e a evolução da manicure, que hoje é chamada de nail designer. Você vê, antigamente, a manicure, ela tinha lá uma renda e ela ficava
praticamente destinada a viver daquela forma, com quanto praticamente todas as manicures ganhavam. Hoje em dia a gente tem manicure morando até fora do Brasil e ganhando muito dinheiro. Vou mostrar o caso aqui de uma profissional no ramo da beleza que está bombando fora do Brasil. E eu tenho aqui hoje comigo uma empresária que é manicure e a gente vai conversar com ela também, tá certo? Até 2h30 da tarde estamos juntinhos, participe do programa. Mas vamos começar falando do nosso corpo, da nossa saúde física. Muitas vezes a gente sente dor numa parte do corpo, mas a causa pode estar em outro lugar, né? Para entender melhor como é que isso acontece, como é que são as conexões do nosso organismo e por que é possível que essa dor que a gente esteja sentindo seja mais ligada a um outro órgão, uma outra parte, que a gente conversa com quem entende. Você sabe que existem vários nervinhos ali que passam pela nossa coluna vertebral e o neurocirurgião Matheus Tomás vai nos ajudar a entender melhor tudo isso. Doutor Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Obrigado a você. Vou sentar aqui para a gente conversar, entender melhor essas conexões. São muitas, né? Com certeza, tem muita coisa para falar. E essas conexões, elas partem do nosso cérebro? Ou estão ligadas? Como é que funciona? Isso. O nosso sistema nervoso central, ele é formado pelo nosso cérebro e pela nossa medula espinhal, que conecta a todos os nervos. Então, tudo é processado no cérebro. Porém, quando a gente tem as lesões de coluna, essas lesões vão afetar a nossa medula espinhal ou os nervos que saem dela. E aí as dores que podem irradiar para os braços, para as pernas e aquela coisa toda que a gente já conhece. Então vamos lá, porque tem muita gente sofrendo com dores, inclusive se você está sentindo dores, se você anda incomodado, está arrastando aí um processo, fique atento para aprender sobre dores. É verdade que se a gente não busca uma solução, não busca um tratamento para as dores, elas podem ficar mais complicadas de serem tratadas? Exatamente. A dor crônica a gente considera aquela que passa de 3 semanas. Então, se a pessoa não cuidar, a dor ela pode se tornar a própria doença. Parece meio confuso, mas não é. É mais ou menos assim. Se você não tratar aquela lesão que originou a dor e aquela lesão ficar lá por muito tempo, pode ser que mesmo tratando essa lesão, você não melhore tanto da dor porque foi criada uma sequela, uma cicatriz, um problema maior naquele nervo que você já não consegue resolver depois de muito tempo. Puxa vida, é o caso daquele órgão fantasma, né? Às vezes a pessoa faz uma amputação de perna e ela continua sentindo dor na perna que nem tá lá mais, que ela nem existe, né? Exato, o nosso processamento cerebral ele vai manter aquelas regiões do corpo para sempre. Então, mesmo com a amputação, a pessoa pode desenvolver esse tipo de dor e mais dá para tratar, sim, a gente tem condições de tratar isso hoje em dia, com certeza. Perfeito. Qual que é a dor mais comum para os brasileiros, né? Não só para os brasileiros, mas no mundo inteiro, a dor de coluna mais comum é na coluna lombar, que é essa região mais inferior aqui das nossas costas. E isso tem um motivo, claro, né? Imagine que a nossa lombar, ela recebe o peso do nosso corpo inteiro, né? Do abdômen, do tronco e da cabeça. Então, o peso maior que chega é na lombar. Enquanto, por exemplo, a nossa cervical só recebe o peso da cabeça. Então, a sobrecarga que recebe é menor. Então, por isso que a lombar é a que tem mais lesão. E aí, quando a coluna lombar está lesionada, ela pode provocar dor em outras partes do corpo? Pode sim. O mais comum é que a dor fique nessa região, mas pode acontecer se houver uma compressão do nosso famoso nervo ciático. E aí é importante lembrar que o nosso nervo ciático ele é o maior nervo do corpo. Ele começa na nossa coluna lombar e desce até o pé, até o dedão do pé, para ser mais exato. E se esse nervo tiver sido comprimido por uma hérnia de disco, ou por um bico de papagaio, ou por um escorregamento ali da nossa coluna, esse nervo pode causar muita dor, choque, radiação e a dor passa a não ser somente na coluna, mas também na perna, o que se torna mais grave. Quais são as lesões mais comuns na coluna? Você falou de hérnia de disco. Isso é um problema, mas existem outros problemas? Tem gente que não tem uma hérnia de disco, por exemplo, mas tem dor na coluna? Certamente. Aliás, hérnia de disco não é a mais comum. A mais comum é a dor muscular ou a dor postural. É aquela que a gente dorme de mau jeito e acaba com a dorzinha ali pela manhã. Mas essa é uma dorzinha transitória, né? Isso, são dores que normalmente vão passar ali 1, 2 dias e você já vai ficar bem. Agora, existem outros casos que essa dor perdura por mais tempo, né?
Se ela perdurar, e aí o nosso limite aí é em torno de 2 ou 3 semanas, se passar disso, você já tem que procurar um atendimento médico, porque aí você tem que buscar a causa. Pode não ser só uma dor muscular, postural, pode ser uma hérnia de disco, um bico de papagaio, uma artrose, e aí você tem que tratar logo. O que que é um bico de papagaio? Bico de papagaio é curioso, são pequenas pontinhas de osso que se formam nas vértebras, porém, essas pontinhas de osso podem comprimir os nervos que estão passando ali próximos, e se houver essa compressão, acaba gerando muita dor. Você falou do nervo ciático, que às vezes a lesão, uma hérnia de disco, por exemplo, vai comprimir o nervo ciático e vai irradiar para perna e pé. Se for um outro nervo, também vai causar esse desconforto? Na coluna lombar, a gente fala do nervo ciático porque ele é composto pelas últimas 5 raízes da região lombar, da L4 até a S3. Porém, se essa hérnia de disco for na cervical, muda, porque aqui a gente já não tem nervo ciático, a gente tem os nervos que vão para os braços. A gente pode ter uma irradiação para o braço, mas aí a dor e o trajeto dessa dor vai depender do nervo que foi comprimido. Se é um nervo mais alto, pode ser uma dor mais no ombro, se é um nervo mais baixo, uma dor que vai até a mão. Tudo vai depender da anatomia. Você falou de hérnia de disco, bico de papagaio e Artrose. artrose. O que que é uma artrose na coluna? A artrose é o nosso desgaste, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. No nosso processo de envelhecimento é até comum que nós tenhamos o desenvolvimento de artrose e não só na coluna. A gente pode ter artrose de joelhos, de quadril, de ombros, de cotovelo, de todas as nossas articulações. Na coluna é muito comum porque a nossa coluna suporta o peso do nosso tronco e do nosso corpo. Então, com esse processo de sobrecarga, após aí os 55, 60 anos, praticamente todo mundo vai desenvolver artrose. Agora, não quer dizer que essa artrose vai gerar dores intensas e incapacidade. Tem gente que consegue se exercitar com qualidade, tem uma alimentação legal, tem hábitos de postura muito bons e mesmo com artrose não tem dor. Tem gente que tem desgaste e acaba fazendo uma artrose por conta de sobrepeso, obesidade? Sem dúvida, o sobrepeso, aliás, a sobrecarga de peso, seja do nosso corpo, seja uma sobrecarga externa, ela vai gerar uma pressão sobre os discos e articulações e isso no médio e longo prazo vai acabar desgastando aquelas regiões. E aí essa pessoa sim tem um risco bem maior de desenvolver tanto a hérnia de disco, quanto a artrose, quanto os bicos de papagaio. Esses são os três possíveis problemas na coluna, ou temos outros? Esses são os mais comuns, mas a gente tem muitos outros. Por exemplo, a escoliose, que é aquela curvatura em S da nossa coluna, que muitas vezes tem um caráter genético, né? A gente vê crianças e adolescentes com esse tipo de doença, mas também pode ser causado por uma sobrecarga de peso, obesidade e tudo mais. A gente também pode ter outras doenças inflamatórias que acometem a coluna, por exemplo, espondilite anquilosante, que é uma doença de cunho imunológico. A pessoa tem uma alteração genética que desenvolve esse problema. A gente também pode ter diversos tipos de tumores, tanto na nossa região dos nervos periféricos quanto da própria medula. Então, assim, são muitas possibilidades, Cláudia, mas os mais comuns que a gente costuma ver no dia a dia é realmente a hérnia de disco, a artrose, o bico de papagaio, isso é o que tem mais comum. Perfeito. Então, olha, de repente, essa dor que você tem aí na perna, no pé, às vezes no quadril, no bumbum, pode ser coluna. É legal já acender esse sinal de alerta aí, porque aí você busca a solução da melhor forma possível. E o que a gente entendeu agora aqui com o Dr. Matheus Tomás é que quanto antes, melhor. E quem é que trata uma dor que é proveniente de algo que está acontecendo na coluna? Tá. A gente tem 2 tipos de profissionais que podem tratar. Eu sou um neurocirurgião, especialista em coluna, mas também existem ortopedistas especialistas em coluna. Então, os 2 profissionais estão aptos a tratar esse tipo de lesão. Você pode procurar um ou outro. Maravilha. Bom, e você, qual é a sua dúvida? Já mandou sua pergunta lá no nosso Vida Melhor Oficial? A gente tem esse momento aqui para fazer
o nosso quadro de perguntas e respostas. E o doutor vai nos ajudar com as respostas, obviamente, tá? Pode enviar, se você não quiser ser identificado, não precisa colocar o seu nome nem a sua cidade. Você só escreve anônimo e a gente já sabe que é uma pergunta que não quer ser identificada. A Bianca Souza, ela quer ser identificada, diz. Há um tempo senti um forte desconforto nas costas, que se espalhou para as pernas, mas com repouso melhorou. Mais recentemente senti novamente. Isso é algo que pode estar relacionado a um problema na coluna, que ficou crônico? Bianca, excelente pergunta, isso acontece com muita gente. Pode ser um problema crônico, sim. Porém, se forem dores espaçadas, você teve a dor e aí melhorou. Depois de 2, 3 semanas teve a dor de novo, melhorou de novo. Pode de novo ser só aquele problema de uma má postura ou uma lesão muscular ali, uma contratura, algo mais simples. Agora, se a dor ficar diária e durar mais do que 2 ou 3 semanas, vale a pena investigar. Perfeito. Então é sempre bom a gente dar uma olhada, né? Eu acho que dor, pelo menos para mim, assim, é um sinal de alerta, né? Tá doendo, busca um médico. O médico estudou para isso. Vitória Duarte pergunta: olá, boa tarde. Como saber se a dor nas costas é coluna ou dor muscular? Perfeito. Isso é difícil de a gente, no primeiro momento, falar sem nenhum tipo de exame, mas a dor muscular costuma ser muito mais fraca e costuma ter uma duração pequena, ali 2 ou 3 dias no máximo. A dor, quando tem origem na própria coluna, sejam as hérnias de disco, os bicos de papagaio, essa dor costuma ser muito mais intensa, costuma ter irradiações para a perna ali ou para o glúteo e costuma demorar muito mais, Cláudia, 2, 3, 4 semanas. Então, é assim que a gente diferencia. Maravilha. Tem exames que vocês conseguem fazer o diagnóstico? Algum exame de imagem, dá para ver alguma lesão? Sem dúvida. O exame físico é importante, então examinar o paciente ali no consultório, muitas vezes a gente já consegue matar a charada, digamos assim, mas uma ressonância magnética ela consegue ver com detalhes a região dos discos, dos nervos, então ajuda bastante. Maravilha. Letícia Ferreira pergunta o seguinte: minha coluna dói, o que faço para melhorar isso de forma rápida em casa? Olha, essa daí que é uma solução mágica. Eu acho que todo mundo gostaria de uma solução Não é? mágica, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer. Então, nas crises de dor muscular, a gente pode utilizar compressas quentes, então bolsa de água quente ou aquela bolsinha de gel quente, você pode utilizar por 10 minutos, 2 ou 3 vezes ao dia. A gente pode utilizar massagem, né? Inclusive com aqueles aparelhinhos que tremem, aquilo também costuma ajudar principalmente nas dores musculares. Existem alguns tipos de alongamentos, e aí você pode pesquisar na internet ou até ver lá no meu canal, tem alguns alongamentos que vão ajudar nisso também. E muitas vezes a gente vai utilizar um analgésico ou um anti-inflamatório ali por 2 ou 3 dias. Qual é o risco de tomar analgésico ou anti-inflamatório por períodos longos? Ah, tá. Períodos prolongados de anti-inflamatórios, eles vão causar lesão gástrica, duodenal, intestinal, podem levar a úlceras. Esse é um dos principais problemas. E o segundo deles é diminuir a filtração renal, onde pode te levar a ter uma insuficiência renal, que seria gravíssimo. Ok. Obrigada, Letícia, pela sua pergunta. A próxima é da Maura. Boa tarde, Claudinha e doutor. Tenho um problema na lombar, diagnosticado como abaulamento que pressiona meus nervos ciáticos. Tenho uma dor muito forte na perna superior, na parte superior da perna, na coxa, que não me deixa nem dormir direito. É proveniente desse problema? Sem sombra de dúvida, viu, Cláudia? O problema dela é o que a gente chamaria de uma hérnia de disco com compressão do ciático. Existem algumas diferenças entre abaulamento e hérnia de disco. Isso tem mais a ver com o tamanho dessa lesão. Mas, independente de ser abaulamento ou de ser hérnia, se houver uma compressão do nervo, vai dar essa dor que ela está sentindo aí, que desce do glúteo para a coxa e poderia ir até o pé. Então, sugiro que você procure um atendimento médico, faça os exames, porque dependendo do caso, você vai precisar de um tratamento o quanto antes. E pode ser um tratamento cirúrgico nesse caso? Pode ser que sim, mas não no primeiro momento. A gente sempre fala que existem 3 indicações principais para o tratamento cirúrgico mais rápido, que seria a perda de força naquela perna, seria a perda de sensibilidade progressiva ou alterações para urinar. Muita gente não sabe disso, mas os nervos da nossa coluna também controlam a nossa urina.
tanto para prender quanto para soltar a urina. Então, se você tiver alterações dessas três que eu falei, pode ser que o caso seja cirúrgico. Olha, e essa cirurgia é dessa que a gente vê minimamente invasiva, porque hoje em dia as cirurgias de coluna, elas não assustam tanto quanto era antigamente, né? Antigamente falava-se cirurgia de coluna, as pessoas ficavam apavoradas. Hoje, bom, depois que eu vi a cirurgia de coluna do meu marido, que foi só um furinho que fez no dia e saiu, ele só não saiu no mesmo dia porque o médico não deixou, mas ele queria ir embora no mesmo dia que ele estava ótimo, eu fiquei assim, gente, que cirurgia é essa, né? Exato. Esse tipo de cirurgia, que é a cirurgia minimamente invasiva, provavelmente a que ele fez foi a endoscópica. A Ele fez cirurgia. uma estenose de canal. Isso. Esse tipo de cirurgia a gente consegue fazer com um corte pequenininho, a gente entra com a câmera e hoje a gente consegue retirar a hérnia de disco, consegue reduzir a estenose de canal, abrir o caminho e fazer muitas coisas com um cortezinho menor do que 1 centímetro, isso é verdade. Muitas vezes a alta é no mesmo dia mesmo, tá? Nem precisa É dormir no hospital. impressionante, né. Agora, o que que é uma estenose de canal? Porque a gente falou das complicações na coluna que podem gerar dores nas pernas, mas ele tinha dor aqui no piriforme, descia, ia para os pés. Imagine a estenose de canal como esse osso pelo qual a medula está passando dentro, ele começa a crescer para dentro e comprime os nossos nervos e a nossa medula. É diferente de uma hérnia de disco, onde o disco está comprimindo, a estenose não. É o osso que cresce para dentro e acaba comprimindo. E aí, nesses casos, os sintomas eles são muito parecidos. Na verdade, são sintomas bem quase iguais ali aos da hérnia de disco. A diferença é que a pessoa tem problema para caminhar e às vezes ela anda 2 quarteirões, falta a força das pernas. Isso é o que a gente chama de claudicação neurogênica, é o sintoma mais clássico da estenose de canal vertebral, que é essa do seu esposo. Ok, depois que ele fez a cirurgia ficou bom, resolvido. Maravilha. Impressionante. A Tere Barbieri, boa tarde, doutor Matheus e Cláudia. Caí e bati o bumbum no chão. O médico indicou adesivo e melhorou. Depois de um tempo, fiquei com dor na lombar e ciático. O que fazer? É curioso que essa queda ela pode levar a uma compressão aguda ali das cartilagens, né, e dos nossos discos. Então ela pode ter desenvolvido uma hérnia de disco nessa queda? Pode. E aí depois que essa dor no bumbum melhorou, essa dor de onde ela bateu, acabou apresentando as dores da própria coluna. Não é incomum isso acontecer em quedas, acidentes de carro, acidentes domésticos. A gente muitas vezes vê algum problema que foi originário da queda. E aí qual é o ideal? Investigar, fazer os exames de imagem, ver se não tem alguma coisa a mais. Tá joia. Obrigada, Tere. Boa sorte aí. Vamos lá para a próxima pergunta. Que bom que vocês estão participando, eu fico feliz da vida. A Rose Vieira, a quiropraxia realmente ajuda? Com certeza. Isso já não é mais um mito. Tem muitas pessoas que têm medo da quiropraxia e falam que tem medo de um profissional acabar quebrando alguma coisa ou fazer ali uma posição que vai acabar até piorando a saúde da pessoa. Mas se o profissional for bem treinado e tiver uma indicação médica, vai ajudar. A gente precisa só estar atento a algumas coisas, Cláudia. Tem alguns pacientes que têm o que a gente chama de instabilidade da coluna, que é um escorregamento, uma escoliose grave, ou que tem uma hérnia de disco extrusa, aquela que já estourou. Nesses casos, a gente não vai indicar a quiropraxia porque ela realmente poderia piorar. Agora, na maioria dos casos, ela realmente ajuda sim. Então, tem que ter a indicação médica, mas é possível tratar e melhorar com a quiro sim. Que bom. O Carlinhos estava aqui sinalizando. Cadê a produção? Queria um microfone para o Carlinhos. Ele tinha uma dor na coluna, ele usava até cinto, um colete, né? Estava com desconforto já há algum tempo. E ele melhorou com a quiropraxia. Conta pra gente, Carlinhos. No começo você teve algum receio de fazer a quiropraxia? Conta um pouquinho. Como é que era a sua dor? Era na lombar mesmo, e no exame, o médico falou que a minha coluna estava entortando um pouquinho para uma perna que descia a dor, assim. Tá? Muito forte. Aí fiz um monte de tratamento e nada. Aí veio um quiroprata aqui no programa, isso já há uns 10 anos atrás. Aí ele pegou e falou, deita aqui que eu vou consertar essa coluna. Nunca mais doeu. Foi uma sessão? Uma só. Com Jason Gilbert, eu me lembro. Uma só. Foi ele mesmo. Impressionante. Ele é muito Espetacular. bom. É um quiroprata australiano, um dos primeiros aqui no Brasil. Olha, isso é extremamente possível, tanto que o seu relato, eu acredito, ele é real mesmo.
Existem algumas lesões na coluna que com essa manipulação e algumas manobras, realmente você consegue pôr no lugar, digamos assim, e a pessoa resolve dali em diante. Isso pode acontecer. Ele fez até, doutor, assim, um teste com a minha perna, uma perna eu levantava um tanto assim, e a outra não chegava nem no começo. Ele falou, esse seu lado aqui está te prejudicando muito. Aí foi ele onde ele corrigiu. Isso, tem um nome para isso aí, é o sinal de Lazegue, onde você não consegue elevar a perna por conta de dores muito intensas naquela região. Se fizer um alongamento adequado com algumas manobras, a pessoa já consegue melhorar na hora mesmo, então, Que que bom. maravilha, gente. Bom demais isso. Agora, depois que eu ouvi falar que alguém se lesionou com a quiropraxia, eu fiquei com medo. Existe risco? Existem alguns riscos. Para te dar um exemplo, Cláudio, a gente fala da quiropraxia da região cervical. Aqui a gente tem nossas artérias carótidas e vertebrais, que fazem a vascularização da nossa cabeça. Imagine se uma pessoa for mais idosa, tiver algumas placas aqui nessas artérias, se o quiroprata movimentar demais, ele pode soltar e ter até um AVC. Então, assim, existem riscos. A gente precisa avaliar a indicação para cada pessoa. Não é que é indicado para todo mundo. Certamente, esse quiroprata que vocês conheceram aí de fora, ele sabe essas indicações e num paciente mais idoso ele ia manipular com muito mais calma, não ia fazer todas as manobras. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Para mexer no nosso corpo, para cuidar da gente, tem que ser alguém muito bom, né? Eu fico muito feliz porque a gente tem sido cercado de profissionais bons, profissionais excelentes. Ao mesmo tempo, eu fico triste, fico preocupada, porque as redes sociais, elas nos bombardeiam com informações que nem sempre são verídicas, nem sempre são confiáveis e elas ajudam, mas elas também atrapalham. Elas fazem uma confusão muito grande. Eu tenho sido muito impactada com profissionais da área da pediatria por conta do meu neto. Comecei a ver coisa de bebê, então toda hora eu recebo. É impressionante. Um fala A, o outro fala B, o outro fala C, o outro fala D. Eu falo, meu Deus do céu, quem está falando o correto, né? Eu tenho uma teoria assim que um médico demais atuante nas redes sociais é melhor desconfiar, porque um médico ele precisa de tempo para estudar e muito tempo para estudar, para atender consultório ou hospital, né? Para descansar, para se cuidar. Se ele fica muito tempo nas redes sociais, desconfie. Eu Eu penso assim. concordo com você. Aliás, a gente hoje pega muitas avaliações de outros profissionais, quando a gente chega lá, o paciente fala cada coisa que a gente fala, olha, acredito que tudo que ele falou eu discordo, tá? Vamos começar do zero daqui para frente. A gente sempre tenta ser o mais ético possível, não estou aqui criticando ninguém. Eu falo, olha, com a minha opinião, meu estudo, minha prática, a gente acredita que esse é o melhor caminho. E aí a dica também para os pacientes é o que você falou, você tem que pegar um profissional que tenha ali um gabarito, que você confie, que tenha informações que você vê que são informações de qualidade e seguir com o tratamento com ele. Criar aquela confiança, aquela relação médico-paciente legal e seguir com ele, esse é o caminho. É isso. A Madalena Gomes diz assim: Doutor Matheus, estou na menopausa, 58 anos. Sinto dor pélvica há uns 6 meses. Intensifica muito quando estou estressada. Fiz exames e não acusaram nada. Será que tem a ver com a coluna ou com o estresse que bate nas nuvens? Feliz ano para vocês. Para você também, Madalena. Ô Madalena, muito curioso aí o seu relato. E assim, dor pélvica dificilmente está relacionada com a nossa coluna. Até pode ter, se for uma lesão dos níveis mais baixos, ali da região sacral e do cóccix. Mas isso é meio raro. Agora, você mencionou a questão emocional. A questão emocional ela é importantíssima para o desenvolvimento das nossas dores. Então, quem tem estresse, ansiedade, insônia, essas pessoas são muito mais impactadas com dor. Isso aí é um fator que já está amplamente estudado. Então, eu tratarei essa parte emocional porque provavelmente você vai melhorar. É, Madalena. E nessa fase, eu tô quase na sua idade, né? Esse ano eu faço 55. Tem que intensificar o exercício físico, tem que começar a comer melhor. A gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade com a gente, cuidar do sono, ser meio chatinha, assim. Eu sou chata com o meu horário de sono, tem que ter horário para dormir direitinho, evitar muita coisa agitada à noite, porque a gente tá lá, né? Menopausa, a gente começa a ter algumas perdas. Eu falo sempre aqui de creatina, a suplementação com creatina é super legal e conversa com o seu ginecologista, de repente, quem sabe até uma reposição hormonal, para não ficar nesse estresse, né?
E eu levanto sempre a bandeira aqui, doutor, porque as pessoas têm muito medo de psiquiatra, né? Mas é um médico que estudou e que cuida da nossa saúde mental. E esse estresse em exagero não é nada benéfico, né? Então, de repente, consultar um psiquiatra também pode ser uma boa alternativa. Concordo 100%. O psiquiatra não é médico de louco, o psiquiatra é médico de saúde mental e ele ajuda muito no nosso tratamento de coluna, inclusive. E muitas pessoas estão com aquelas dores que não melhoram, e quando você vai ver, existe um fator emocional muito predominante e a pessoa não consegue melhorar de jeito nenhum, só tratando com psiquiatra. Psiquiatra não é médico de doido, apesar de que de médico e doido todo mundo tem um pouco, não diz assim? Cristiane Barros, boa tarde, Claudinha, boa tarde, doutor. Tenho problema na coluna faz tempo. Faço pilates e comecei há um mês na musculação, mas a dor persiste. Um bloqueio anestésico seria indicado? Olha, eu diria que assim, é pouco tempo para avaliar. Começou pilates e musculação há um mês. Primeiro que eu faria? Primeiro precisaria examinar a paciente, descobrir de onde vêm essas dores, se realmente é postural e muscular ou se é alguma coisa de dentro da coluna, hérnia de disco, aquilo tudo que a gente conversou. Segundo, faria exames de imagem para ter certeza do que estamos falando. Terceiro, intensificaria o pilates, a academia, focaria mais em alongamentos antes de pensar em bloqueio anestésico, tá, Cláudia? Eu acho que o bloqueio anestésico, por mais que ele tenha pouquíssimos riscos, ele é um procedimento médico feito em hospital e envolve alguns riscos ainda que sejam baixos. Então, eu costumo deixar isso para aquele paciente que não melhorou com todas as outras tentativas. Tá joia, Cris. Obrigada pela sua pergunta. Boa sorte aí na solução do seu problema. Rosa Maria, tem escoliose, grau 60, com 67 anos. Tem necessidade de fazer RPG? Olha, sem sombra de dúvida, uma escoliose de 60 graus é uma escoliose bem grave, já é uma curvatura acima de 40 graus, a gente já fala que é cirúrgico, para você ter ideia. Então, 60 graus é enorme. Uma das coisas que ajuda muito realmente é o RPG. O RPG é o reposicionamento postural global, que ele vai realmente ajudar a tentar melhorar essa escoliose. Ainda que a gente saiba que com 67 anos é difícil você desfazer essa curvatura, mas pelo menos evitar que ela continue progredindo e melhorar as dores, você vai conseguir com RPG. Perfeito. Obrigada, Rosa, pela sua pergunta. Vamos para a próxima. Helena Matos. Boa tarde, sou Helena, adoro o programa. Obrigada, Helena. O que melhora a escoliose? Minha neta tem e sente desconforto. Ótima pergunta, conecta com a anterior. O RPG é uma das coisas mais indicadas. Um bom quiropraxista também consegue fazer manipulação para melhorar a escoliose. E como ela está falando da neta dela, existem alguns coletes específicos para quem tem escoliose para tratar nessa idade. Eu ia te perguntar dos coletes que eu me lembro na minha época de criança, pré-adolescência, eu tinha uma colega da escola que usava um colete. Ainda usa-se? Sim, a gente ainda consegue utilizar. Hoje em dia isso está muito mais moderno, digamos assim. Não é mais aqueles coletes externos grandão que você viu naquela sua época lá. Hoje já tem os que você consegue pôr por dentro da roupa e fica pouco perceptível. Então, tem mais recursos sim, é utilizado na criança e no adolescente, porque no adulto a gente já vê que o resultado não é tão bom. Então, a gente acaba utilizando só para a infância mesmo, que é legal esse resultado. Tá joia. Muito obrigada, Helena, pela pergunta. Boa sorte aí para a neta. Próxima pergunta também é da Helena. Boa tarde, afortunados. Amo esse programa. Excesso de peso pode desencadear dores lombares? Cláudia, a gente conversou sobre isso e pode, né? Tanto o sobrepeso do nosso próprio corpo, como trabalhar com peso, né? Quem trabalha com logística, carregando caixa, pegando alguma coisa, levando objetos, tudo isso pode sobrecarregar músculos, articulações, discos e ter dor em qualquer região aí da nossa coluna. Ok. Próxima pergunta, vamos lá. Marlene Cantelli. Boa tarde, sou de Joinville. Aliás, um beijo para toda a turma aí de Santa Catarina. Tenho muita dor no quadril esquerdo. O que fazer? Curioso. Ela fala que estava com dor no quadril esquerdo. Essa dor pode ser exatamente do quadril, mas também pode ser da coluna. Primeira coisa, passar por uma avaliação médica para tentar descobrir se era uma lesão de quadril ou se é uma lesão da coluna. A partir daí, fazer exercícios específicos para tratar essa região e, se não der certo, partir aí para os procedimentos, seja de infiltração ou seja até de cirurgia. Maravilha.
Olha, nossa conversa foi boa, né? Bem elucidativa. Eu espero que tenha sido boa para você também. Deixa seu comentário, manda seu recadinho. Doutor Matheus Tomás, ele atende consultório. Você pode marcar uma consulta, uma avaliação no 119 6415 8809. 119 6415 8809. O Instagram é dr.mateustomásneuro e o site mateustomasneuro.com.br. Alguma consideração final? É sempre um prazer estar aqui com vocês, é um programa maravilhoso, a gente aprende muito com todo mundo que vem aqui. E eu agradeço a oportunidade, sempre que me chamar, estarei de volta. Muito obrigada, a gente é que agradece. Doutora, uma ótima tarde, tudo de bom. Obrigada. A gente vai aprender hoje uma peça que é uma graça. Serve para as aulas, mas também, já falei isso na abertura, para maquiagem, para costura, como necessário de viagem. Falando em viagem, olha essa mala aqui, gente. Olha essa mala. Coloca um reparo nessa mala. Imagina, essa mala no aeroporto. Só vai dar ela, não é verdade? Então, crochê. Dá para fazer tudo com crochê. Olha, é uma peça mais linda que a outra. Olha que coisa mais linda. Esse é um sapatinho? Ah, meu Deus do céu, que coisa mais rica. Olha isso. Tá lindo demais, lindo, lindo, lindo. E a gente vai aprender hoje a fazer essa nécessaire que eu achei fantástica. E ela é firminha, durinha, tá, gente? Maravilhosa. Quem ensina é essa querida aqui, Rita Blut. Tudo bem? Tudo bom, que bom E estar esse espetáculo aqui de casaquito? Tá vendo? Olha aqui, ó. Foi você quem fez? Foi. Você arrasou. Obrigada. Ficou lindo, não ficou, meninas? Depois vocês vão querer a receita dele, né? Vocês falam lá com a Ritinha, tá bom? Eu vou até passar já o Instagram dela pra vocês perturbarem. Rita Vloit, tudo juntinho. Rita Vloit, tá? Isso mesmo. Bora lá. Olha, eu vou ensinar, eu vou mostrar aqui depois também um esqueminha para eles poderem, para quem quiser fazer. E é muito fácil, porque a gente faz tudo em ponto baixo. E assim, você vai fazer o tamanho que você quiser. Eu aqui fiz o meu ali, tá vendo? O rosa, eu fiz com um barbante um pouco mais grosso, uma linha um pouco mais grossa. Usei uma agulha mais grossa e usei um zíper maior. Então, você vai fazer do tamanho que você quiser usar e você vai fazer de acordo com o tamanho do seu zíper. Então, essa vai ser a medida que você vai fazer do seu crochê. Então, eu vou começar com um número de correntinhas que dê para ser desse tamanho do zíper. Aqui a gente vai fazer um tamanho menor, que é só para a gente poder explicar para vocês. Então, olha, a gente faz aqui bem soltinho. Posso fazer aqui, no meu exemplo, eu fiz 38 correntinhas, bem soltinhas, ou você pode usar um número maior. Aí, o que eu faço? Eu faço uma a mais, viro na segunda e vou fazer ponto baixo, pegando nessa alcinha de trás, olha. Tá vendo? Bem aqui atrás, ó. Tá? Porque assim fica mais fácil, fica um acabamento bacana pra gente poder fazer depois a peça, ó. Então, é isso aqui que eu vou fazendo, tá? Vamos lá para uma mais adiantadinha. Então, olha, tá aqui eu tô fazendo a minha pecinha. Pegando sempre nessa alcinha de trás. A gente fala que é a terceira alcinha. Pronto, cheguei aqui. Sempre o crochê a gente tem que contar. Então, eu faço uma correntinha, vou virar o meu trabalho e agora eu pego ponto baixo normal. Vou fazendo também. Então, o esquema para nós fazermos esse estojo, essa nécessaire, é o seguinte. O tanto de carreiras que eu fizer aqui, olha, aqui assim, eu trouxe esse esquema aqui para vocês verem, olha. Ele vai fazer, o nosso crochê vai ser isso daqui, e depois eu vou mostrar como que a gente costura. Então, o que eu fizer de carreiras aqui, eu vou fazer dobrado aqui. Então, se eu fiz 3 carreiras aqui, aqui vão ser 6. Vão ser 6 carreiras e 3 carreiras. Ah, mas eu quero fazer uma nécessaire mais alta, mais profunda. Então, você aumenta aqui e você dobra o número aqui. É isso que nós vamos fazer, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como que a gente diminui e como que a gente aumenta, porque o resto é só ponto baixo.
É bem facinha. E aquela ali tá durinha, por quê? Porque ela é um formato que a gente chama, esse formato aqui, é de caixa de leite. Ela fica bem quadradinha. E realmente eu coloquei uma caixinha dentro de papelão. Ah, você colocou, mas uma caixinha de leite mesmo. Olha, que tipo de uma legal. caixinha de leite. Dela ficou bem durinha, tá? Então, olha, eu fiz aqui as minhas três carreiras, o número que eu queria, por exemplo. Eu cortei a minha linha, então, para eu diminuir, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, olha, pego a minha linha e olha, prestem atenção. Eu finalizei aqui, eu vou contar aqui quantos pontos eu quero, por exemplo, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, eu venho no sexto do mesmo lado que eu terminei. Então, é aqui que eu vou iniciar. Então, aqui a gente vai diminuir o nosso ponto, ó. O nosso desenho, o esquema vai ficar, ó. Então, estou diminuindo aqui a minha peça. Vou fazer o número de correntinhas, número de pontos baixos suficientes até chegar do outro lado. Se eu deixei aqui 5 pontos, do lado de lá eu também tenho que deixar 5 pontos, que é para poder ficar certinho. Senão, e se a gente não contar, uma carreira fica com mais, uma carreira fica com menos, aí vai ficando torto. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, vou parar. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer a mesma quantidade de pontos até subir. Então, olha, aqui eu já diminuí, tá vendo? Olha, o meu trabalho, como é que ficou? Subi o mesmo número de pontos. Aqui, olha, fiz até uma maior, com 38 pontos, para eles verem como é que fica, ó. Diminuí. Aí eu cheguei aqui, olha, eu vou ter que aumentar. Minha parte aqui, ó, é nessa parte. Eu já fiz essa, agora eu vou aumentar. Então, como é que eu faço para aumentar? Eu tô aqui na minha carreirinha de aumento, ó. Finalizei vamos supor que são 12 carreiras. Cheguei aqui, tenho que aumentar o mesmo número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Viro na segunda e vou voltando com ponto baixo. Então, essa é a maneira que a gente faz para aumentar de um lado. Ó, vai fazendo ponto, fiz a correntinha com o número de pontos que eu tenho que aumentar. E agora, chegando aqui, eu vou fazer o quê? Ponto baixo até o outro lado. Olha aqui como é que ele já aumentou. Ó, tá vendo? Já aumentou, já coloquei os pontos. Vou fazer aqui até chegar do outro lado. E aqui, olha, desse lado aqui eu também vou aumentar. Vou aumentar também 7 pontos aqui, tá? Então, olha, aqui eu tenho a peça como ela ficou. Ela ficou exatamente essa peça aqui, ela aberta. Você fez um tamanho pequenininho. Fiz o pequenininho, né, para poder vocês verem, olha. Só que aqui, o que eu fiz? Eu peguei uma agulha, eu vou unir primeiro essa parte com S, vou colocar o meu zíper aqui, tá? Então, eu colocaria o zíper aqui dentro. Você coloca antes de fechar? É, antes de costurar aqui. Isso aqui eu só fiz porque, vamos supor, até deixei aqui, ó. Eu coloco o zíper, aí eu vou costurar. Nessa parte aqui, ó, eu vou costurar esta parte. Aqui eu só tô costurando assim para poder vocês verem, né? Mas pode fazer à mão mesmo, tá? Então, vou costurar essa parte aqui. Depois que eu costurei essa parte, eu vou abrir a minha peça, olha, e vou costurar aqui, ó. Aqui. Elas assim, ó, os 4 lados. Que daí vai ficar o quadradinho. Tá? Ó. Deixar aqui só para poder vocês verem. Isso depois a gente desvira. E ela vai ficar quadradinha aqui, ó. Aqui é que eu não fechei, né? Mas ela vai ficar a caixinha de leite aqui, ó. Fica certinha, ó. Fica costurada aqui, aqui também vou costurar, tá vendo? E aqui ela faz, ó, faz
os 4 cantos da caixinha de leite. Então, primeiro a gente tem esse modelo Isso aqui que aqui. estará nas nossas redes sociais. Exatamente, é isso daqui que eu tenho, a minha pecinha. Eu só fechei esse lado aqui para deixar. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos unir, ó, as extremidades, que eu vou colocar aqui o meu zíper. Aí depois, olha, a gente vai dobrar assim, eu vou costurar essas 2 partes aqui. Tá? E aí eu vou abrir, é que com papel fica mais difícil, tá? Então, olha, eu fiz aqui, olha, fechei essa com essa, costurei e depois eu vou abrir, olha, assim e vou costurar aqui. Elas vão estar fechadas. Eu vou costurar essas partes, olha, que ficaram aqui. Para fazer a caixinha Pra de ficar leite. a caixinha E de para leite fazer no tamanho quadradinha. certinho da caixinha de leite, tá aqui, ó. É. 38 pontos baixos, 26 pontos baixos, 38, É. 38, 26, 38, 26, 38. Esse daí é porque é para poder o que você vai tomar a sua medida como parte a sua base, vai ser o zíper que você Esse vai usar. zíper tem quanto? Esse tem 20, ela vai 20. ficar menorzinha. Aquela tem 30. 30, Então ok. aí, porque daí ela faz a dobrinha. Tá vendo só? Gente, na dúvida, você entra em contato com a Ritinha. Ela tá no Bazar Underline Hits, com 2 T's, Bazar Underline Hits, ou Rita Vlout, tá? O WhatsApp dela é o 11999233800. 11998233800. Isso mesmo. E o site é bazarhits.com.br. Isso mesmo. Deixa eu Muito bom. muito. Amém. Da cabeça Muito aos obrigada. pés. Amém. Até a Tudo de próxima. bom. Vamos lá, vamos seguindo aqui, porque a gente não para, né? A gente está sempre focado em você. Daqui a pouco a gente vai aprender a fazer um baião de 2 super gostoso, bem saudável, com a NutriChef Clariana Colasso. E a gente vai falar do mundo da beleza e do quanto as profissões estão evoluindo e dando chances dos profissionais especializados crescerem. Hoje eu recebo uma nail designer, ou manicure, como a gente chama já há mais tempo, para falar um pouquinho de tudo isso, tá? Não perca, porque vai ser um bate-papo bem interessante. E também vou mostrar alguém que está fazendo muito sucesso com essa área da beleza fora do país. Tô de volta aqui com o nosso Vida Melhor, com essa maravilhosa NutriChef Clariana Colasso. Bem-vinda mais uma vez, Claria. Um espetáculo. Prazer é nosso, porque tudo que ela faz é bom, ela ensina a gente a encarar a cozinha com prazer, de forma descomplicada. Eu sou bem fã, tá? Inclusive, quero te convidar para seguir, acompanhar o Instagram da Clariana, porque você vai aprender muito. Tem gente que não sabe cozinhar nada, né? Vai lá que a Clara te ensina. Clariana Colasso, tudo juntinho, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer um baião de 2. O baião de 2 para comemorar que ontem foi o Dia Mundial das Leguminosas. Sabia disso? Oh, nem sabia. Olha, a gente vai aprender um pouquinho o que a gente precisa fazer com esses grãos. São tão saudáveis, são riquíssimos em proteínas e também são ricos em fibras. Ou seja, eles ajudam aí a manter a nossa saciedade. Então, todo mundo só come basicamente o feijão, né? O feijão carioca. Aliás, você que é carioca, Cláudia, por que o feijão carioca é carioca, sendo que lá se come feijão preto? Não sei. Aqui, feijão carioca é o marronzinho e lá no Rio a gente come feijão preto, né? E lá no Rio a gente chama esse de feijão marronzinho, branco. Marronzinho, gostei. E aqui eu trouxe outras alternativas também. Então, desde o feijão carioca, grão de bico, a ervilha, o feijão fradinho. E tudo isso você pode fazer cozido, né? Até com o próprio caldo da leguminosa. Ou ainda fazer as saladas, que é a dica que eu vou começar a dar para vocês sobre o feijão fradinho. Que a gente precisa sempre saber, Clau, que toda leguminosa a gente precisa deixar pelo menos 12 horas de molho em água. Por quê? Porque isso vai amolecer as fibras dela, vai tirar os fitatos, que são umas substâncias que já tem naturalmente nas leguminosas, que atrapalham a nossa digestão e também a absorção de nutrientes. Então, por exemplo, você que come ferro, né? O feijão, pensando no ferro, se a sua leguminosa está extremamente rica em fitatos, se a gente não faz esse molho da forma correta, ele diminui a absorção do ferro. Então, quem tem sensação de empachamento, que sente um pouco de gases, enfim, é só deixar de molho pelo menos entre 12 a 24 horas. Lembra que as nossas avós faziam? Deixavam de molho no dia lá em anterior? casa a gente deixa também. E é impressionante
que, gente, não é só a espuminha, sai um cheiro desagradável. Aquele Exatamente. cheiro Tudo de. tato. Tá? Tem que tirar. E outra coisa, tem gente que bota de molho e depois vai cozinhar o feijão com a mesma água. Não adiantou nada. Água, exatamente. Se você for fazer de um dia para o outro, se você for fazer à noite antes de dormir e só cozinhar no outro dia, obviamente você não vai fazer isso. Mas o ideal é que você troque a água. Aquela espuma não é saudável para o nosso corpo, tá? Não é. É extremamente prejudicial à nossa saúde, principalmente a absorção dos minerais, que é o que a gente quer, né? Comer uma comida gostosa, que nos faça bem, que seja nutritiva. Então, você pode deixar de molho os grãos que ficarem submersos, sabe? Ficarem submersos não, perdão, que ficarem aqui por cima, que boiarem, né? Que não descerem, a gente retira e aí a gente retira a água e cozinha. Agora você vai falar, Clary, não deu tempo, esqueci e quero fazer feijão, o que eu posso fazer? A gente pode cozinhar rapidamente na panela de pressão, que é a forma mais rápida de cozinhar, e depois a gente retira essa água e cozinha de novo. Então dá pelo menos 2 cozimentos. Cozinha 5 minutinhos, troca a água, cozinha novamente, tá bom? Não é o ideal, mas fica menos pior o seu feijão. Feijão, ervilha. Tem muita gente que fala, nossa, mas sopa de ervilha é tão pesada. Não é pesada, você que não está realmente tirando os fitatos e também não está quebrando as fibras, né? Porque como as fibras, elas têm essa digestão mais lentificada, até por isso que nos trazem saciedade, ela tá de uma forma inteira, a gente precisa quebrar, tá bom? Então, vamos fazer o quê? Começar a fazer o nosso baião de 2. Ele, teoricamente, né, ele é feito com carne seca, queijo coalho e tantas outras coisas, manteiga de garrafa. Então, a gente vai trazer uma versão mais nutritiva e igualmente deliciosa, super saborosa, porque a gente vai temperar bem. Aqui já tem alho, já tem cebola, já tem uma folhinha de louro. Vou colocar aquele franguinho que sempre tem desfiado no meu freezer, que a gente já fez algumas vezes aqui. Vou dar só uma refogada e já vou entrar com o arroz e com o feijão. Então, baião de 2, né? Por que é o 2? Porque é a junção do feijão com o arroz. Gente, arroz e feijão, eles são super benéficos à nossa saúde porque ele tem composto, ele tem os aminoácidos essenciais. Por isso que a dieta do brasileiro é tão discutida de forma internacional. O que traz a sustância para o brasileiro? É o arroz e o feijão. E, infelizmente, muitas pessoas têm deixado de fazer o arroz e feijão e acabando comendo outras coisas. Por exemplo, não é por hábito na minha casa comer feijão todos os dias, tá, Cláudia? Vou ser sincera. Principalmente o arroz, tá? Arroz a gente acaba não comendo sempre. Feijão a gente come mais na forma de salada. Mas nem por isso que eu vou substituir por torta, por pizza, por hambúrguer, né? Então, se você substituir arroz e feijão por carboidratos de origem vegetal, como abóbora, chuchu, ou brócolis, enfim, tudo aquilo que vai trazer energia e nutrientes, ok. Agora, cortar arroz e feijão, principalmente da dieta das crianças, para colocar biscoito, bolacha, aí não. Pode. Ó, feijão que eu cozinhei, tá? Deixei de molho de um dia pro outro. Eu gosto de deixar ele um pouquinho mais al dente para ficar realmente firminho, tá? Nada molengo é bom nessa vida, gente, em relação aqui aos vegetais. E tem uma razão para isso. Primeiro que a gente precisa estimular a mastigação, né? A gente mastiga muito menos do que deveria. E quanto mais a gente mastiga, mais Saciedade a gente tem, né? Exatamente. Você sabe que tem alguns estudos, Cláudia, que fala que inclusive você rezar, orar, agradecer, né? Ficar ali 5 minutinhos meditando antes de fazer a refeição, você tem menos fome. Por quê? Porque o corpo está entendendo que está tudo bem, você não vai comer desesperado, você já agradece, já chega mais relaxado. Ó, baião de 2 entraria muita manteiga de garrafa, tô substituindo pelo azeite de oliva, tá? E vou colocar um pouquinho de cenoura para trazer mais cor e vitaminas ao prato, né? Senão fica muito só arroz e feijão. E aí eu vou colocar para acompanhar, que eu amo, couve mineira, tá bem fininha. Vou ensinar para vocês como a gente faz couve. Você já viu aquela couve que fica ou muito salgada ou que fica amarga? O que é, gente? É queimar muito alho. Então a couve não precisa de nada, ela só precisa dar uma refogada nela mesmo. Você pode colocar um pouquinho de azeite só para emulsionar, mas é bem pouquinho mesmo. Não precisa de sal, não precisa de nada. 1, 2 minutinhos a gente já vira, tá pronta a nossa couve. Não precisa nem de alho. Nada. Eu aprendi a fazer com uma mineira, que eu acho que eu cheguei lá e eu comi assim, um prato assim no restaurante dela. Ela falou assim, eu só faço com um pouco de manteiga, sem sal, sem nada. Eu falei, olha só,
E a gente, às vezes, fica queimando o alho, fazendo uma série verdade. de coisas. Aqui vou colocar cheiro verde, que não é só tempero, ele faz bem pro nosso corpo. É super diurético. E, ó, praticamente, baião pronto. Se colocasse um ovo aqui, era o típico mexidinho. Você fazia isso pras Amo, crianças? uma delícia, não é? Eu gosto. Gente, o mexidinho é quando sobra um pouquinho de cada, você junta tudo, coloca um ovo pra dar uma liga. Delícia. A Carol gostava de comer na cumbuquinha, assim. Então, é ótimo. Sim. Isso é comida de verdade, é comida saudável. Então, gente, ó, coloquei uma xícara de arroz, uma de feijão, uma de frango, um pouco de cenoura. E olha só o tanto que dá. Dá para uma família de pelo menos 4 pessoas e um prato super econômico, né? Verdade. E a gente tem que pensar nisso também, né? Fazer Lógico. economia, reaproveitamento. A Clary tem sempre o franguinho desfiado já no freezer dela, mas às vezes você tem um frango que tá inteiro, só uns pedaços que você... O que sobrou de Desfia, domingo. né? O que sobrou de domingo você vai reaproveitar. Arroz também, gente, nada se desperdiça na cozinha, né? Não pode. Ou a gente faz menor quantidade, ou a gente já faz maior quantidade, pensando na sobra sempre na questão do reaproveitamento. A joia. Ó, a couve, Cláudia, o que a gente faz? Ela aqueceu, ela tá pronta. Couve é pra ser comida assim, bem fresquinha, bem verdinha e bem suculenta. Tá, claro, eu tô só com uma dúvida. O queijo coalho, você coloca em que momento? Vou tirar a couve e já vou começar a dar uma grelhadinha. Nem Ah, vou porque ele colocar vai aqui. grelhado. É, ele vai grelhar. Eu não tô usando queijo coalho aqui, tá? Tô usando um queijo com menor porcentagem de gordura. O queijo coalho tem muita gordura? Gordura. Eu fico achando que ele é super do bem, porque quando eu peço um queijo coalho na praia, não pinga gordura, ele é mais sequinho. É, pois é, ele é rico em gordura, É. saturadas, né? Mas a gente, ó, pega um queijinho aqui, pode ser o queijo coalho, se você tiver, pode ser até aqueles espetinhos de churrasco, às vezes fica no É isso freezer. que eu tô falando. Tira o espetinho, Mas corta, esse vai tem muita ficar mais gordura saboroso. saturada? Esse aqui, ele tem redução de gordura. Mas pode ser o queijo que você tiver em casa, né? Porque Tá. também é só um pedacinho. Ah, também é só um pra pedacinho, você não vai finalizar, comer né? um monte, né? Não. A gente vai deixar dourar de um lado, dourar de outro e pronto, já serve. E aí, sempre acompanhado do quê, Cláudia? Que é muito importante isso, que eu sempre falo e vou sempre falar aqui no programa. Salada. A salada a gente precisa comer. Gente, não é, eu não gosto. É questão de saúde. Se você quer comer melhor, viver mais para sua família, para os seus filhos, você precisa comer salada. Então, baião de 2, acompanha uma couve que eu acho que super combina. Poderia até, de repente, servir com ovo cozido, que é uma delícia. E tem que ter salada. Tem que ter salada. Olha lá, isso é bom. Eu aprendi com a Clary isso, não é, eu gosto, não gosto. Eu sempre gostei, amo salada, mas é o pré-biótico, né? Vai Exatamente. alimentar as bactérias boas do nosso intestino. E vai fazer aquela faxina no nosso corpo. Assim, eu preciso fazer um detox, preciso fazer um jejum, preciso fazer... Minha querida, você precisa comer melhor. Existe, né? Deus é perfeito. Ele criou nosso corpo para funcionar de forma perfeita, desde que a gente se alimente bem. Clary, como é que estamos com esse prato lindo, hein? Olha, falaram que eu falei para 4 pessoas, dá até para mais. Eu coloquei uma concha, assim, ó. É verdade, dá pra mais mesmo. E aqui, gente, tá riquíssimo em proteína, carboidrato, tem gordura por conta do queijo, um pouquinho do azeite. Também tá lotado de fibras aí por conta da couve que eu coloquei para acompanhar. E é isso, um mexidinho diferente, sem ovo, mas pode colocar até um ovinho. Mas vou te Colocar falar só um aqui. queijinho. Ai, olha lá, o queijinho. Ó, queijinho crocantezinho. Olha que prato lindo. Olha que apresentação linda. Ai, que super simples, lindo, né? Porque a vida... Ela precisa ser mais simples, né? Porém, Principalmente linda. na questão da gastronomia, assim. As pessoas estão gourmetizando Olha isso. muito, esquecendo daquilo que é bom e faz bem, que é essa comida. Gostoso, né? Delícia. E quem quiser colocar carne seca, é óbvio que pode colocar. Ou se é uma carne desfiadinha, de repente um lagarto também, enfim. Não tem nenhum deles. Pode abrir uma lata de atum, misturar com arroz, com o feijão fradinho, vai ficar uma delícia também. Delícia. Arroz, feijão, gente. Arroz, feijão ser consumido da forma correta, na quantidade correta, né? Não é bater um pratão. Comer pouquinho é bom e faz bem. Maravilhoso. Faz. Vai arrasar. A família vai agradecer. Mariana Colasso, só dica boa que ela traz pra gente. Se arrasa, viu? Te agradeço. Muito obrigada.
Você tá linda. Muito bom. Deixa Obrigada. eu te falar uma coisa Claro. que eu esqueci. O feijão fradinho, gente, depois de cozido, olha só o que você pode fazer. Tira a água, assim como todas as leguminosas. Você pode congelar por até 3 meses já, prontinho, cozido no freezer. Depois é só você retirar, esperar descongelar e fazer o cozinha preparo. sem a água. Sem a água. O outro feijão. Aí a gente cozinha com caldo, é porque ele forma caldo. Por exemplo, feijão carioca forma caldo, a ervilha forma Aí caldo. se eu for congelar, eu vou congelar com caldo. Com caldo. Agora, esses grãos que não formam caldo, que, por exemplo, o grão de bico até se amassar um pouco fica. Mas o fradinho, a ervilha, a soja, a gente pode congelar sem nada Sem caldo. Achei que tava aqui. Sem caldo, sem nada, até nos potinhos que a gente sempre trabalha, ou até nos saquinhos próprio para alimentos. E aí você tem feijão ou a leguminosa que você desejar por até 3 E meses. fica uma delícia, né? Salada de feijão fradinho, eu amo, com bacalhau desfiadinho. Isso não precisa ser aquele caro, não. Compra só aquele... Tipo site. Que fica uma delícia. O grão de bico também amo. Salada de grão de bico fica muito bom também. Ai, tão bom. Vamos comer bem, né, gente? Comam mais leguminosas, que é bom e faz bem. Obrigada, viu, Obrigada, querida? Clary. A gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo. A gente vai falar de empreendedorismo na área da beleza. Até de empreendedorismo de algumas profissões que antes eram rotuladas como uma vez nessa área, você nunca vai poder crescer, nunca vai poder ser dona do seu próprio negócio, ganhar o seu dinheiro. Estava errado, porque tem muita gente empreendendo de forma correta, ganhando muito dinheiro. A gente vai conhecer, inclusive, uma empreendedora que em Londres está dando o que falar. Ela é cabeleireira, maquiadora, ela viu uma grande oportunidade de expandir os negócios e lançou até uma própria marca, levando um serviço personalizado de qualidade. A Andressa conversou com ela e a gente confere agora. Pode rodar. O empreendedorismo está em constante crescimento no Brasil e a participação das mulheres tem ganhado destaque no segmento. Pesquisas apontam que até 2026 as mulheres representarão 54,6% dos potenciais empreendedores. Hoje eu vou falar de empreendedorismo, vou falar de mulheres, mas não vou falar de uma mulher que mora aqui. Nós vamos conversar com a Dai Sena, ela que mora em Londres e empreende lá. Dai, conta pra gente por que você decidiu sair do Brasil. Eu decidi sair do Brasil porque, na realidade, eu estava na Itália, fui encontrar um namorado que eu tinha lá e quando eu cheguei na casa dele era para ficar 3 meses. Eu fiquei 2 semanas porque ele era extremamente abusivo e tóxico e eu não quis voltar para o Brasil e aí eu vim para Londres. Eu já era cabeleireira e maquiadora autônoma. Desde os meus 18 anos eu trabalho com beleza. Quando eu cheguei aqui eu vi grandes oportunidades de empreender pelo fato da necessidade de você oferecer um serviço mais sofisticado e exclusivo e personalizado. E aí eu comecei a empreender também com os meus produtos. Como você conseguiu fazer a sua rede de clientes? A estratégia que eu criei para me conectar com essas clientes, eu sempre oferecia um serviço extra ou um bom desconto para uma cliente que me indicasse a outra, mas não só. Eu pedia sempre para elas compartilharem nas suas redes sociais e me marcarem, e aí as clientes entravam em contato comigo e solicitavam o meu serviço. Para expandir os negócios, Dai decidiu criar sua própria linha de produtos de beleza. Eu vi o desejo de muitas clientes de aprender a se arrumar sozinha, a colocar uns cílios sozinha, e elas tendo dificuldade com a cola, com cortar. E eu vi também a necessidade delas também de manter a beleza dela em dias, como tipo assim, os lábios hidratados. E eu criei esse gloss também com base hidratante, vitamina E e micelar de hialurônico, que dá aquela pampadinha assim nos lábios, e os cílios, que não precisa de cola autocolante para usar no dia a dia. Aqui no Brasil nós temos o MEI. Aí em Londres, como funciona para a pessoa conseguir empreender? O autônomo aqui é chamado self-employed, porque na verdade eu mesma sou a minha chefe, então eu mesma tenho a minha empresa e na verdade eu pago taxas diferenciadas, eu mesma pago minha taxa e é como se fosse um MEI e eu tenho todo o direito de trabalhar tanto na minha casa quanto viajando com clientes, mas o importante é que eu pague as minhas taxas certinhas. E que conselhos você dá para quem quer empreender fora do Brasil? Seja ousada, corajosa, organizada e excelente.
não saia do Brasil de qualquer forma, porque alguém falou que vai dar certo. Analise, se organize, veja o mercado na área que você quer atuar e entre com estratégia na necessidade, na deficiência daquilo, naquele lugar, em qualquer país que você for. Mas, acima de tudo, aprenda a língua e respeite as regras daquele país. Perfeito! Seja ousada, organizada e excelente. E olha, se empreender em Londres tem seus desafios, a gente sabe que empreender no Brasil também tem. Porém, o empreendedorismo no ramo da beleza tem crescido de forma significativa, impulsionado pela demanda constante por serviços e produtos inovadores, né? E com a valorização da autoestima e cuidados pessoais, abrir um negócio nesse setor pode ser uma oportunidade promissora, sim. E além disso, o mercado da beleza tem sido um espaço de emancipação da mulher, permitindo-lhe exercer independência financeira e muito mais. E crescimento, como eu falei ainda há pouco. Quem vai contar também um pouquinho de sua experiência no ramo é a empreendedora nail designer manicure Paula Nayara. Seja bem-vinda, Paulinha. Obrigada por estar aqui. Bom te receber, viu? Vamos sentar aqui comigo? Eu convidei a Paula e assim, do nada a gente estava fazendo, ela estava fazendo minha unha, faz um trabalho maravilhoso, diga-se de passagem, e eu fiquei encantada com tanto de cabeça boa que ela tem, do quanto ela enxerga o trabalho dela com excelência, com preciosidade e faz ele ficar maior, ele crescer, expandir, não é isso? Transbordar, né? Transbordar é a palavra. Quando eu quis entrar nesse universo, o meu maior desejo era transformar vidas através das mãos. E aí eu pensei, bom, todo mundo faz unha, né? Unhas é algo muito comum, mas como eu posso transformar? Então eu trouxe a minha história um pouco e também ouvi o meu cliente. E a partir disso foi virando um hábito e tudo mudou, né? E aí acontece a magia que a gente fez juntas desde a primeira vez. Isso é muito legal, porque a gente vai fazendo contatos, né? Quando você trabalha dessa forma que a Paula está trazendo aqui pra gente, vontade de encantar a cliente, de transbordar, tá falando de amor, né? E quando a gente trabalha querendo o bem dos outros, querendo fazer o bem, muita gente torce também a nosso favor. E aí já é uma tendência, crescer, dar certo, né? Acontecer. A gente viu na matéria anterior a Daisena falando sobre excelência, organização. Qual seria um outro ingrediente que você colocaria aí para quem quer empreender no ramo da beleza? Capricho. Capricho. Capricho, ele define tudo. E eu acho que a gente não pode ter um plano B quando escolhe essa profissão. Porque hoje a manicure, ela é uma profissão. Não é porque eu não dei certo na vida, muito pelo contrário. Muitas mulheres hoje usam a profissão para levar o sustento para sua casa. E eu sou uma delas, eu ajudo meu esposo, a gente conseguiu crescer, meus filhos, eu consigo dar uma boa educação e tudo isso através das unhas. Então eu acho que quando eu me vi na posição que eu não podia dar errado e eu ter capricho no pouco que eu comecei, isso já me fez um diferencial aí na carreira e assim agora é só ir. Isso é muito importante. Gostei do que você falou, Paulinha, porque as pessoas pensam muito no plano B. Isso não só na tua área, mas em qualquer área, né? Ah, se não der certo, eu faço outra coisa. Me lembrei até do meu genro, que é jogador de futebol, que as pessoas perguntam, e qual é o seu plano B? Ele fala, não tenho plano B. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar certo. Eu sou o plano B. Eu sou o plano B, eu tô aqui, não tô brincando, eu tô aqui para mergulhar de cabeça, né? E se atualizar, né? Eu acho que você tem que ter metas. Então, eu sempre tracei metas, todo ano eu traço metas, eu me autoanaliso muito, eu sou aberta a feedbacks, que eu acho que é importante. E aí, eu faço uma estratégia como melhorar o meu próximo ano. E assim, você vai crescendo, criando sonhos e construindo pontes.
até chegar no seu objetivo. Perfeito. A gente tem imagens do trabalho da Paula. Ela, eu falei, é uma excelente manicure. Ela faz um trabalho muito bem feito, isso é importante. E hoje a gente está vendo aí uma tendência a uma unha mais natural. Você também já está antenada nisso, né? Eu amo a moda. Na verdade, eu vim dessa área e eu trouxe isso um pouquinho para a unha. Então, eu acompanho tendências e só vou indo. Então, é um feeling que eu tenho e eu vou seguindo. E essa onda aí de unhas naturais? Eu vi até um post de alguém que falava assim, será que 2025 é o fim da manicure? Pelo contrário, é agora que a gente vai mostrar o nosso trabalho. Porque pintar também camufla. E eu sempre gosto quando a cliente olha e fala, não vou pintar. Porque aí você entregou o seu trabalho. Ele está tão bem feito que não precisa de uma pintura para esculpir as suas unhas. Então, ali já está finalizado. Então, eu acho que agora é o momento da manicure se mostrar. De uma boa cutícula, um bom acabamento na lâmina. E assim, a gente vai crescer muito mais. Porque unha natural exige uma unha saudável. Perfeito. Falando em unha natural, a gente vem de uma onda aí de extensão de unha. Se vocês quiserem ir rodando as imagens do trabalho, é interessante. Olha, unhas coloridas, né? Tem de todos os tipos. Azul, pode ir rodando. bonito. A gente vem dessa linha de extensão de unhas de resina, De Tem porcelana. Tem várias técnicas, né? A gente tem a fibra, o molde F1, chip, acrílico. E aí é só modos extensores, né? A técnica sempre se aplica na mesma. E você fala que é importante a profissional, principalmente nesse ramo da beleza, ela está sempre evoluindo, buscando Sim. aprender cada vez mais. Você foi fazendo esses cursos para aprender todas Todos essas esses coisas? e faço até hoje. E faz até hoje. Eu sempre busco alguém que eu me espelho e vou buscando os cursos e vou me aprimorando. Agora, para uma nail designer, assim como para Dai Sena que a gente viu, o trabalho vai depender muito dela mesma, né? É 100%. Então, ela é a cabeleireira, ela vai fazer cada vez melhor. Como é que ela pode crescer profissionalmente? Você, por exemplo, como é que você imagina o seu crescimento profissional? Porque você tem um limite de horas num dia, né? Então, você vai fazer, sei lá, 10 unhas num dia. Como é que você vai crescer? O conhecimento ele precisa ser transferido. Então, hoje eu já uso isso de uma forma que me beneficia, que é onde eu tenho um projeto social com a PAF e ajudo mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, eu ensino elas como construir a sua carreira com pouco. Então, eu acho que chega uma hora que a unha já não dá mais, né? Você tem um limite ali e o esforço disso. Aí, como que você pode fazer? Cursos online, cursos presenciais, que eu já dou, os VIPs. Você e dá aí aula. vai mudando. Olha que sim. demais. Seria uma mentoria É isso. com a Paula Nayara. Olha que incrível. É isso. E assim você vai, né? Tem várias outras formas, mas depende muito do quanto você quer. Então, hoje tem aí a questão do cursos que você pode oferecer, mas a longo prazo você pode desenvolver produtos, você tem como construir a sua marca, o ecossistema se tornar amplo. Então, você pode sim ser uma grande empresa e até multinacional. E até multinacional. Exatamente. A Dai tá desenvolvendo produtos dela. Você já pensou em desenvolver seu próprio esmalte, sua própria lixa? Ah, meu amor, ninguém está preparado do que está por vir. É mesmo? Nem eu mesmo, tem muito. Tem muita coisa? muito. Olha que massa. Eu falo que quando você descobre a sua real motivação, tudo muda. E hoje eu sei a minha real motivação. Então, a minha ideia é ir muito mais. É além. E vai além. Sem parar. Vai além, porque tem amor em tudo isso. Sabe que a Bíblia fala que a gente tem que colocar amor em tudo que faz e trabalhar como se fosse para o próprio Deus, Exato. né? Com excelência, com total qualidade. Foi o que você falou, com capricho. Isso. Se você faz uma unha e olha e fala assim, não gostei disso, você tira e faz tudo de novo? Se ela tiver muita pressa, eu peço para ela voltar como cortesia. Eu mando uma mensagem. É mesmo? Eu não durmo. Você não dorme? Não. Tem que estar perfeito. Tem que estar perfeito. Tá vendo só? E assim, não é o perfeito para mim, é o perfeito para você. Isso é diferente. É isso.
não é sobre mim, e sim sobre o que eu entrego para você. Eu tô conversando com a Paula Nayara. Aliás, ela tá lá no Instagram, Paula Nayara Beauty. Paula Nayara Beauty. A gente está falando sobre como você deve trabalhar nesse ramo da beleza, como você pode evoluir, como é importante sonhar e importante trabalhar com excelência, de forma impecável, né? Ela, inclusive, dá cursos e você pode marcar já seu curso presencial com ela, uma aula VIP. Agora, vamos falar um pouquinho de moda, já que você falou que você gosta de moda. E você disse também aqui no nosso bate-papo que você faz para cliente, o que é bom para cliente. Se vai uma cliente lá e ela quer uma unha que já não está mais na moda, que você mesmo assim faz ou você procura orientar? Eu oriento, trago sempre uma adaptação da referência que ela me trouxe e dou opções para ela ver o que fica melhor para ela, no tom dela, no formato da unha dela, e aí assim eu consigo converter de modo satisfatório essa cliente. Tem formato de unha ideal para cada tipo de unha também? Olha, isso eu não sabia, que interessante. E me conta outra coisa, essa história de unha sem esmalte agora, é uma tendência, não é bonito? O que você pensa, você? Eu amo, porque para nail designer existem várias tonalidades naturais do gel, porque cada leito tem um tom. Então ele não é um padrão. Aí você consegue transformar leitos em tons neutros. Então você abre o leque diversos e tem, aí você dá um charminho, você joga um brilhinho, faz um holográfico, tem meios que você consegue dando uma quebrada nessa naturalidade. Vai dando personalidade. Exatamente. Eu amei nosso bate-papo. Obrigada, eu Muito também. obrigada, muito sucesso. Nunca deixe de Obrigada. sonhar mesmo. Eu ainda quero conferir Não. todos esses produtos, esse boom aí que E você vai trazer para o mercado. Lembrando que eu vou até você. Olha, ela também vai até você, que coisa boa. Paula Nayara Beauty. Paula Nayara Beauty. O designer está evoluindo e é um mercado que não vai parar, não. Não. Tudo de bom, muito sucesso. Deus te abençoe da cabeça aos pés, tá bom? Ah, nossa. Obrigada. Beijo. Você vai pra cá, eu vou pra cá, que eu vou dar um recadinho aqui, ó. Aquele que você tava esperando. Ai, Clau, cadê meu beijo, Clau? Vamos lá, meus amores. Laís Peçanha, Shirlene Gomes, Expedita de Souza, Rose Vieira, Cris Barros, pediu para mandar um beijinho para ela tá em Santo André, Gesiel, Josi Souza, Genilda, fã-clube sempre atento, um beijo para Esther Oliveira e para toda a família Sancena, Cleonice, para Luzia Fazoli, para Sônia, opa, o que eu tô fazendo aqui? Para Sônia Toim, Rosai Souza Rocha, Nelly Trindade, Edson, Fernanda, Cristiane Golima, Luciana Ferreira, Letícia de Araújo, de Arapiraca, beijão pra você, Tamara, Esther, que eu mandei beijo agora, Silvia Holanda, de Fortaleza, Letícia, de Alpinópolis, Minas Gerais, um beijo pra você também, Letícia, Vera Lúcia, Lu, Monteiro Letícia Freitas, Giba Viola, Deus abençoe, Marine Vargem, pediu para mandar um beijo para a netinha dela, que é a Ágata. Um beijo para a Ágata. A vovó Marine tá te mandando esse beijo, Ágata. Regina falando que o médico é maravilhoso. Antônia, Dario Alves, Marlene, Márcia Regina, Antônia Feitosa, Daniel, Virgínia, Andréia, Sandra, Beatriz, tanta gente. Vocês são divinos. Vocês são muito especiais. Muito obrigada pelo carinho, pelo amor, pela participação. Vocês moram no meu coração. Momento Rede Vida Visita. Para nós brasileiros, a nossa visita a Portugal tem um sabor todo especial. E já aqui no Porto, em várias situações, eu consigo ver de onde vêm tanto dos nossos costumes. As roupas penduradas, escancaradas nas fachadas das casas, as ruas pequenininhas tortuosas que me lembraram tanto das ruas que a gente percorreu há pouco em Paraty.
O cheirinho do mar em contraste com essa arquitetura barroca que nos lembra muito Salvador. Enfim, o Porto é lindo. Olha, essa cidade, também conhecida como a cidade invicta, faz jus ao lema. Estamos na muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Essa é a segunda cidade mais importante de Portugal, conhecida mundialmente pelo bom vinho, o vinho do Porto, e tombada como patrimônio mundial pela Unesco. O nosso passeio só está começando e eu tenho certeza que você vai se encantar. Eu estou encantada aqui e quero mostrar tudo isso para você. Da Ribeira até à Foz, pedras sujas e gastas. Porto é a cidade que deu origem ao nome do país, Portugal. Aqui na época dos romanos, os romanos atracavam seus navios e chamavam essa região de portos. Ali na frente, a região já era conhecida como Cale, Portus Cale, com a evolução fonética Portugal. Aliás, esse lugar onde eu tô, para contar um pouco dessa história para você, é um lugar muito bonito também e que também tem uma outra história. Aqui é a Bataria da Vitória. Na época de Dom Pedro I, nosso Dom Pedro I, para eles o Dom Pedro IV, estava em guerra, era a guerra liberal contra o seu irmão. Ele tinha uma das suas principais baterias aqui nesse lugar. E hoje é um mirador, um mirante muito interessante, que a gente consegue avistar muito da cidade do Porto, muito de Vila Nova de Gaia. Daqui de longe a gente vê as caves e olha, ali tem a Sé, a Igreja do Porto, a Igreja dos Grilos. E repara ali naquela ponte, ela foi executada, concebida por um dos discípulos do Eiffel. E ela tem a mesma estrutura, muito parecida com a Torre Eiffel, que é tão famosa, que fica lá em Paris. Por pedras sujas e gastas. A cidade do Porto é ligada à Vila Nova de Gaia através da Ponte Luís I. E olha, essa é uma ponte lindíssima que vale a pena visitar. Vem e atravessa o rio junto à Serra do... E olha, quando você estiver em cima da ponte, dá uma olhadinha para a Muralha Fernandina. Ela é linda e foi construída para proteger o porto na época da Reconquista. Recebeu esse nome porque foi concluída por Dom Fernando, que na época era o rei de Portugal. Isso tudo no finalzinho do século XIV. E olha, de cima a vista é muito especial. Você consegue admirar todo o centro histórico do Porto. Junto à ponte Luís I, tem um lugar tão especial, com um monte de coisas para fazer. Lojinhas para você comprar, música para você ouvir, natureza para apreciar. Ah, tem muita coisa boa. Uma das coisas que você precisa fazer quando vier à cidade do Porto é sentar num dos restaurantes no Casario da Ribeira e dar uma boa relaxada. Além de restaurantes maravilhosos, o Casario da Ribeira fica junto ao Rio Douro. E a vista aqui para Vila Nova de Gaia é fantástica. Sem contar que a gente está num pedaço maravilhoso que faz parte da zona histórica do Porto. E olha, tem uma atmosfera incrível, é única. Só sentando aqui para você entender o que eu estou falando. Vale a pena, viu? É mais do que eu imaginava. Tenho saudades de mim. No Centro Histórico do Porto, vivemos parte da nossa história e da história de Portugal, visitando monumentos, igrejas, museus e praças. O meu fado, meu fado, meu fado. Chegamos à Praça da Liberdade, a principal praça da cidade do Porto. Essa praça tem um monumento de Dom Pedro IV, para nós brasileiros, Dom Pedro I. E lá no fundo, o edifício da Câmara Municipal, a Prefeitura da cidade do Porto. Um detalhe interessante aqui na praça é que todos os edifícios têm uma cúpula muito linda. É realmente uma daquelas praças que a gente vai se deleitar, é linda demais. Meu fado, meu fado, meu... E a gente continua esse mergulho pela história, passeando agora nas igrejas da cidade do Porto. E a gente está em frente à Igreja da Misericórdia, uma igreja no estilo rococó do século XVII. E ela tem alguns detalhes interessantes, mas eu te conto lá. Que riqueza que é essa igreja, são muitos detalhes. A hora que eu entrei, eu me espantei, eu não esperava que fossem tantos. Olha, o teto é todo esculpido em gesso, um trabalho lindíssimo.
A porta da igreja já é bonita, um trabalho de escultura na madeira, assim como o Banco dos Mesários. A gente tem no altar esculturas que parecem esculturas de mármore, mas também são feitas de madeira. A presença dos azulejos, uma característica forte da cidade do Porto. E os lustres maravilhosos. O órgão, que é um órgão ibérico de tubos. Olha que preciosidade. E tem mais. Eu vou mostrar para você a pérola principal da Nossa Senhora da Misericórdia. Esse é o Fons Vitae, que fica aqui numa das salas da Misericórdia do Porto. Aliás, uma sala muito especial, onde os mesários se reuniam antigamente para tomar as decisões importantes. E a hora que eu entrei nessa sala, fiquei encantada com esse lustre, que é muito bonito, e esse teto. Olha o trabalho, a madeira toda entalhada, em cada um desses nichos uma obra de arte. É realmente um espetáculo, né? E esse quadro que é maravilhoso, uma obra grande, é óleo sobre madeira, é um quadro do século XVI e que, segundo os historiadores, foi encomendado por Dom João I. E essa daqui é a Sé do Porto, é a principal igreja da cidade do Porto. Aqui no Porto, a Missa do Galo é realizada aqui. Um detalhe interessante é que essa igreja de estilo românico, com uma construção do século XII, foi a igreja em que casou Dom João I com Philippa Lancaster. Uma igreja cheia de história, linda e que você vai ver agora por dentro também. Essa é a imagem de Nossa Senhora da Vendôme, é a padroeira da cidade do Porto. Esse altar tem uma história muito interessante, ele é um sobrevivente. Esse altar é todo feito de prata e na época da invasão francesa, aqui na cidade do Porto, esse altar foi todo coberto por gesso para ficar disfarçado. Dessa forma, ele hoje está aqui preservado. É mais que eu imaginava, a parte interna da igreja é realmente linda, é uma surpresa. E olha, apesar de ser uma igreja no estilo românico, como ela sofreu muitas alterações, ela tem aqui um pouco do estilo gótico, barroco, rococó, neoclássico. E é bom a gente parar aqui em frente a esse altar e observar os afrescos de Nicolau Nassoni, que são maravilhosos. Olha que espetáculo. Ali o altar do fundo de talha, que é madeira entalhada com folha de ouro. É um trabalho de tirar o fôlego, né? E ainda a rosácea da Sé do Porto, que é um dos pontos importantes que todo mundo vem para admirar e vale. A gente perdeu alguns minutos para apreciar essa maravilha. E essa daqui é a Igreja do Convento de São Francisco. É uma igreja que foi construída no século XII, mas sofreu algumas alterações. E a fachada, portanto, já é do século XVIII, no estilo barroco. Agora, a construção em si é do estilo gótico-românico. É uma igreja muito bonita, a gente vai visitar o interior. Ela tem um trabalho de talha maravilhoso, que é o que mais chama a atenção de todo mundo que visita a Igreja de São Francisco. Eu te convido para ir lá comigo. Essa é a capela mais importante da Igreja de São Francisco. É a capela de São João Batista. Ela foi construída no ano de 1500, portanto do século XVI, por Diogo de Castilho e representa o batismo de Jesus Cristo por João Batista. Agora, esse aqui é o cartão postal da Igreja de São Francisco. É a árvore genealógica de Jesus Cristo. Olha que interessante. Essa é a capela de Nossa Senhora da Soledade, ou a Capela da Saudade. E um detalhe muito interessante que chama a atenção é esse portal de 1764. Olha que coisa linda, toda entalhada também e folhada a ouro. Olha, é interessante observar que aqui no chão da Igreja de São Francisco, a gente ainda tem os túmulos e alguns com brasões das famílias. E olha, aqui as famílias mais ricas estariam na frente, bem próximas ao altar, e os padres franciscanos estariam enterrados na nave da igreja. E o nosso passeio pela cidade do Porto continua. Nós vamos agora à Praça Gomes de Teixeira, também conhecida como a Praça dos Leões. Aqui na Praça dos Leões, bem em frente à universidade, temos duas lindas igrejas. A Igreja das Carmelitas, que é uma construção do século XVII, no estilo barroco, e a Igreja do Carmo, uma construção rococó do século XVIII e que tem um detalhe muito interessante. Ela tem um painel na lateral que foi idealizado pelo artista italiano Francesco Di Franceschi
e que conta um pouco da história da criação da Ordem das Carmelitas. Aliás, esse painel a gente consegue ver com facilidade aqui no Porto e ele tem 3 funções: embelezar, educar e proteger, como tem feito aqui na Igreja do Carmo. Agora, olha, até o século XVIII era proibido que uma igreja fosse construída ao lado, colada na outra parede com parede. Observe ali, no meio a gente tem uma casa, aquela porta verde é uma residência. É uma casa portuguesa, com certeza uma casa portuguesa. A poucos passos da Praça dos Leões existe um lugar que você precisa parar, relaxar e apreciar a beleza. É a livraria Lelo e Mano, que já foi chamada de livraria Chardron e que tem uma singularidade, é linda e eu tenho certeza que você vai se encantar. Olha, repara nessa fachada neogótica, nas 2 figuras que representam bem o que é a livraria, arte e ciência. Eu te convido para um bate-papo gostoso. Se você já assistiu ao filme do Harry Potter, provavelmente essa escadaria é a familiar. Na verdade, a autora se inspirou nessa livraria, que já teve o nome de livraria Chardron. Hoje ela é conhecida como Lelo, mas na verdade ela é a Prólogo e é considerada a 3ª livraria mais bonita do mundo. Eu conheço a de Buenos Aires, Ateneu, conheço a de Maastricht. Aliás, essa a gente já mostrou aqui, inclusive, na Rede Vida. E hoje eu posso falar para você que, pro meu gosto pessoal, essa daqui é o concurso. Mas vem cá, porque quem fala melhor desse assunto é o seu Antero Braga, que cuida dessa livraria com... Ele falou que não é só amor. Eu venho-me divertir, venho-me cultivar e veja bem a sorte que eu tenho é que ainda me pagam. Ainda te pagam para isso. Antero, você estava me explicando o porquê você pessoalmente considera a sua livraria a mais linda do mundo. É pela seguinte razão. Começar a Bookland, considerada por The Guardian como uma livraria mais bela do mundo, aqui há uns anos, era uma antiga catedral. A segunda classificada foi a Ateneu. A Ateneu, portanto, em Buenos Aires, era um antigo teatro. Esta foi sempre livraria, portanto, nunca teve nenhuma outra atividade que não fosse vender livros. Daí que eu diga que é a mais bela do mundo e as pessoas acabam por concordar. Mas, por outro lado, isso me permite, o prazer maior que eu tenho não é esse. É ser considerada, de facto, aí sim, a 3ª melhor livraria do mundo. Essa livraria, ela tem uma arquitetura muito diferente, muito especial. Esses painéis que eu olho e tenho a certeza que são feitos de madeira, eles são de gesso? São. São de gesso e é muito interessante, porque a madeira que está cá é brasileira. O que vem em madeira é esculpida e é brasileira, porque na altura a Chardron e a Lelo tinham uma grande relação com o Brasil, desde os missionários, etc. Portanto, os Essas de Queiroz, etc. Tudo ia para o Brasil. E, segundo consta, não sei que não era vivo nessa altura, mas segundo consta pagavam com material. Então acho que tinha muita madeira também para cá. Portanto, a madeira é sucupira. Depois há todo um trabalho de gesso que é feito. Quando olha para os tetos, vai verificar que não é madeira, é gesso. Ela não é só mais uma livraria, porque é um ponto turístico, claro, né? Inclusive foi premiada pela TripAdvisor. Claro. E esse lugar é especial, você precisa conhecer. Quando vier à cidade do Porto, já sabe, tem que passar aqui na Prólogo. Na Prólogo. Conhecida como Lelo. Lelo. Sabendo-se que o Porto é uma nação. Está bem? E ser muito bem recebido pelo Antero Braga. Muito obrigada. Nada, foi um prazer, viu? Obrigado. Os livros fazem parte da fama da cidade do Porto, mas é claro que tem muito mais. E o vinho do Porto é um desses que a gente sempre lembra quando pensa nessa cidade tão especial. E é claro que na nossa visita aqui é obrigatória uma passagem pelas caves de Vila Nova de Gaia. E a Cláudia é a nossa guia, já está de capa, chapéu, prontinha para nos explicar como é que funciona todo o processo do vinho do Porto, certo, Cláudia? Exato. Vamos entrando então por aqui, cuidado. Olha, aqui já tem um cheirinho diferente, a gente já
Tem uma predominância no olfato da uva, do vinho, né? Sim, porque E aqui é o quê, Cláudia? Aqui é um dos armazéns que servem para o envelhecimento do vinho do Porto. Então, basicamente, o vinho do Porto é produzido na região do Douro e 2 anos após todos os processos naturais, incluindo a colheita e a fermentação, o vinho então é trazido para aqui para iniciar a sua maturação. Pois dependendo do tipo de vinho do Porto, pode evoluir mais de 10, 20, 30, 40 anos. Quanto mais velho, melhor? Isso só com os vintage. O vintage também tem uma qualidade extraordinária, mas vem de um só ano. Esses anos vintage só acontecem 2, 3 vezes por década, então é um vinho extremamente raro, muito sensível, muito exigente ao nível do armazenamento e da manutenção. Vintage não é porque o vinho é antigo, é porque aquela safra foi especial e ele foi separado, é isso? Não, mas sim, vintage vem de colheita fantástica, colheita excepcional. Esta não Esse edifício é do ano... É muito mais antigo. O Cume Cave funciona desde 1811, então há Como mais... cave é Sim. desde 1811, Sim. só que antes de ser cave aqui era um mosteiro. Um mosteiro, sim. Olha que interessante, aqui é uma passagem secreta. Era, que ia dar lá em cima. Você já foi lá, Cláudia? Não dá para passar. Acho que a esta altura já não se consegue passar, fica muito estreito. E então, mas continua a haver água. Mas aí, fala o quê? Que essa passagem leva até onde? Sim, supostamente até ao cimo da colina. E é de onde vem esta mina de água, que é natural e que ajuda de forma também natural a manter os níveis de umidade e de temperatura aqui, porque nós não temos ar-condicionado. Então, como é que... Esse frescor que eu estou sentindo sim, é natural. graças a essa, também. essa água que vem lá do alto da colina. Sim, e temos outros orifícios no edifício, mas o que é muito importante é, por exemplo, quando faz muito calor, temos que, por exemplo, molhar o chão. Por isso é que o chão é de madeira, não sei se já repararam. Aqui o que está acontecendo? Eles estão trabalhando e eu estou vendo aquilo que está saindo é vinho. É, tirar a limpo. Estão a tirar em limpo, é aquilo que se chama, é um processo que consiste em retirar vinho de uma pipa para colocar noutra, pois esta é limpa. Portanto, agora já não temos, normalmente aqui temos a informação sobre a quantidade de vinho, a identificação do vinho, agora está cortada para depois, quando voltarem a encher, voltarem a colocar. E esse processo acontece com uma periodicidade? Sim, sim, sim. Normalmente todas as semanas fazem isso com um vinho diferente, com um balseiro Aí diferente. tira todo o vinho que está numa pipa, coloca passa na outra, sim. faz a higienização dela e volta o vinho para a pipa que ela estava. Exato. É um trabalhão danado, né? É, mas eles estão habituados. Isto aqui é a escala que nós usamos, está o vinho a subir, estão a ver? Pronto. E vai parar tem que parar ali em 20.054 litros, que é o total que tem neste momento e foi verificado a última vez em agosto, 29 de agosto. Através desse equipamento, desse processo, a gente consegue saber quantos litros tem dentro do balseiro. Não, tonel, neste caso é tonel número 5, que pode levar quase 21.000 litros. Através desse equipamento a gente consegue saber exatamente quantos litros de vinho tem dentro desse tonel, é isso? É. Uma curiosidade, por que aqui é escurinho assim? Porque ajuda bastante ao repouso do vinho. Se fosse por acaso, esta zona da cave até é relativamente movimentada porque temos as visitas, mas isto é só uma parte da cave. Temos zonas muito mais escuras da cave onde o vinho do Porto está a envelhecer. E claro, também a iluminação é controlada, não está sempre ligada. Mas é proposital. Sim, sim, Esse sim. ambiente escuro umidade, escuro, tudo faz isso com que o vinho faz envelheça de uma forma mais saudável e tenha mais qualidade. Exatamente. Essa é a última parte da nossa visita, né, Cláudia? Sim, é a melhor parte. É a melhor parte, né, Cláudia? Bom, aqui o visitante experimenta os vinhos? Sim. Neste caso temos 3 vinhos diferentes para provarem, sendo que todos são os tais vinhos do Porto feitos a partir do lote, ou seja, a mistura de diferentes colheitas. Temos o branco, temos o tinto rubi e temos o tinto tawny, e depois de provarem vão dizer qual é o que preferem.
Agora, existe aqui em Vila Nova de Gaia já um outro conceito, um conceito moderno de perceber o vinho do Porto. Aqui, por exemplo, no espaço multimídia Porto Cruz, a gente tem inclusive algumas interações através de um painel, onde a gente pode selecionar o que nos apetece em relação aos 5 sentidos. A gente tem inclusive a sugestão do vinho, uma sugestão bem individual para cada gosto. A Carmen é a nossa guia aqui no Centro Multimídia e ela vai nos ajudar então a entender melhor essa sala. Nesta sala de provas fazemos a prova de 3 vinhos. Este aqui temos o branco, o reserva e o LBV 2001. Fazemos aqui uns pequenos jogos em que as pessoas podem descobrir a cor, o cheiro e a prova. Se não desejarem provar, temos estas cuspideiras aqui, apenas para ficar com o paladar do vinho. E que podem ficar fechadas assim e abertas só quando necessário. Esse passeio pelo Porto está incrível. E agora, olha, a gente está de frente para a Estação São Bento. É uma estação de trem maravilhosa. Aqui dentro, no vestíbulo, a gente tem obras lindíssimas. São 20 mil azulejos. É um espetáculo. Dá só uma olhada. Através da Estação São Bento, é possível pegar trem para outras cidades portuguesas. Essa é uma estação que tem movimento intenso, aliás, como algumas ruas do Porto. Essa é a Rua Santa Catarina, é a rua comercial mais movimentada do Porto. São várias lojas, muita gente passeando, fazendo compras. E aqui tem um lugar que você precisa apreciar. É o cartão postal do Porto. É o Café Majestic, que tem uma construção muito antiga e muita história para contar também. Até o céu conspira que és tu quem quero amar, amar. Eu nem só entrei, mas sentei ainda com 2 amigas aqui. Uma brasileirinha que mora aqui em Portugal, né, Carla? E a Rosalina, que é tia Rosalina, que é amiga da minha mãe também, que foi bom que a gente se encontrou aqui, botou os papos em dia, né? E agora nesse lugar maravilhoso. Ó, deixa eu te falar uma coisa, o Café Majestic é muito antigo, é considerado um dos 10 mais bonitos cafés do mundo e ele foi construído em 1921. É incrível, esse cafezinho aqui vale a pena. Agora a gente pode pedir um pastelzinho de nata, né? Que tem tudo de ti, tem ritmo e alegria, que é o que tu me dás a mim. É, que gostoso! E como toda viagem, esses momentos ficam registrados na nossa memória e também nas fotografias. Falando nisso, não deixe de visitar o Mosteiro Serra do Pilar, porque de lá a gente garante os melhores cliques. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Hey! Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina. Estamos em Braga, uma das cidades mais antigas da Europa, a cidade cristã mais antiga do mundo. Braga é um dos principais centros religiosos de Portugal. Ela é conhecida também como a cidade dos arcebispos e a Roma portuguesa. Você vai conhecer um pouco da história da Igreja Católica através de vários passeios aqui em Braga. Igrejas, monumentos, praças, museus. Acompanhe esse passeio incrível pelo Túnel do Tempo. A cidade de Braga foi fundada no tempo dos romanos e nessa época era chamada de Brácara Augusta. Hoje, Braga também é conhecida como a cidade barroca. A riqueza patrimonial, principalmente a do século XVIII, a transformaram num dos mais importantes polos artísticos do país. As casas senhoriais da época conservam uma elegância de se admirar e ainda vemos palacetes e outros legados do barroco aqui em Braga. Essa é a rua principal de Braga. Aqui o pedestre pode passear à vontade porque ela é fechada para os carros. Ao mesmo tempo, apreciar as vitrines que oferecem todo tipo de produto, tomar um bom café e observar a beleza das fachadas.
Braga também é conhecida como a Roma Portuguesa e Cidade Episcopal. E nessa visita, nós entendemos exatamente o porquê. Esse é o Paço Episcopal de Braga. A gente vê a construção ali atrás, que eram os palácios dos arcebispos. Também eram utilizados como defesa para proteger, parece até mesmo um pouco a estrutura de um forte. E aqui na frente a gente tem os Jardins de Santa Bárbara, um jardim muito lindo. Na época certa, na época da primavera, a gente tem esse jardim inteiro florido. É um espetáculo de se ver. Vai do rus, vai do ras, tras, tras, és o meu amor. Sou o teu rapaz. Vai do rus, vai do ras, tras, tras. Sou o teu amor. És o meu rapaz. Essa é a Praça da República, a principal praça de Braga. Essa praça me dá uma visão muito especial dessa rua aqui à minha direita, toda florida, lindíssima, da Igreja dos Congregados, que fica logo aqui na minha frente, uma igreja rococó do século XVIII. Esse edifício do Banco de Portugal, que também é muito bonito. E aqui, olha, o edifício Arcada. Esse edifício hoje é repleto de cafés, restaurantes, lugares deliciosos para deixar o turista mais relaxado. E logo ali atrás, a gente vê a torre da Igreja Nossa Senhora da Lapa. Portanto, quando vier a Braga, relaxe aqui na Praça da República. No Centro Histórico de Braga, visitamos a catedral mais antiga de Portugal, a Sé de Braga. Sem dúvida, é um mergulho na história do cristianismo e da arte sacra. Muitas obras para apreciarmos. Olha, é difícil falar para você o que mais chamou a minha atenção aqui na Sé de Braga. Essa igreja é realmente linda. A mistura de estilo faz com que a gente olhe para todos os lados a todo instante. Tem um pouco do barroco, do gótico, do romano. Agora, você vai perder alguns minutos apreciando a beleza ali do coro. O trabalho de jacarandá, tudo esculpido, é realmente único, com detalhes folheados a ouro. Os 2 órgãos ibéricos que são maravilhosos. Vale a pena a gente parar porque são encantadores. E olha, como uma réplica do coro, a gente tem também o cadeiral, que ao invés de ser feito de jacarandá, é de pau preto, mas também com detalhes folheados a ouro. É lindo, vale a visita. A Sé de Braga é realmente muito especial. Braga realmente conta a história da igreja e, como eu já te falei, atrai milhares de turistas anualmente. O Varico é o responsável pela diocese aqui de Braga e estava me falando um pouquinho sobre o que é que encanta o turista e o que é que você pode esperar. Muito bem, aqui pode esperar muito património religioso, edifícios belíssimos como este. Por aqui passaram já centenas de arcebispos. Braga é também conhecida como a cidade dos arcebispos. Braga é também a cidade das igrejas. Existem, contadas no centro da cidade de Braga, 49 igrejas e capelas. Portanto, daí que lhe chamem a Roma Portuguesa. Braga tem um conceito turístico interessante, que é o chamado Triângulo Turístico, que inclui a Sé de Braga, o Bom Jesus e o Sameiro. Constituem um triângulo turístico, a Sé de Braga no centro da cidade, o Bom Jesus, que fica no Monte de Bom Jesus, e o Sameiro também no Monte de Espinho. São 2 santuários belíssimos, o Bom Jesus um santuário muito mais antigo e que tem uma relação fantástica também com o Brasil. Neste caso, com o Bom Jesus de Congonhas, em Minas Gerais. É uma réplica, o Bom Jesus de Congonhas é uma réplica do Bom Jesus de Braga. É também mais um aspecto interessante que os turistas brasileiros podem encontrar aqui em Braga. No andar de cima da Sé de Braga tem um teto muito lindo e interessante que foi feito em ocasião da visita de João Paulo II a Braga. A gente vê inclusive ali, olha, a inscrição, Joanes Paulo II. Há palavras que regressam como um beijo à minha boca para possuir-te, para pertencer-te à noite. Será sempre pouca.
Momento Rede Vida Visita. Vou terminar tocando alguma coisa para você. Vamos lá.